Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho tem olhos. É o que diz um autor carmelita, comentando o caminho espiritual de São João da Cruz, que é um místico espanhol do século XVI. E continua esse autor: os olhos do Evangelho não são neutros nem passivos. O seu olhar não é um olhar de um retrato artístico que passa de uma exposição a outra, deixando intacto quem o vê. Seu olhar compromete e comove a quem é olhado. Afirmava João da Cruz: o olhar de Deus é amar e agraciar. Estes olhos são ativos. Dirá ainda João da Cruz: o olhar de Deus, 4 bens fazem a alma: limpa, agracia, enriquece e ilumina. No Evangelho de hoje nós nos deparamos com o olhar de Jesus. Mateus diz que, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. É o olhar de Deus que nos alcança através do olhar de Jesus. É o olhar mesmo de Deus que vai direto à nossa condição, olhar de amor e de bem, que, como vimos afirmar João da Cruz, ilumina e enriquece, limpa e agracia. Vamos pegar essas expressões
de São João da Cruz para nos ajudar bem a meditar esse olhar de Jesus dirigido às multidões da época e dirigido também a cada um de nós. Primeiro, o olhar de Cristo ilumina e enriquece, aquele olhar que nasce do Evangelho. Desse modo, o olhar de Jesus contempla a nossa condição e revela a nossa condição de cansaço e abatimento. O olhar do Senhor faz vir à tona aquilo que experimentamos. Não poucas vezes o cansaço e o abatimento, que é fruto de um caminho sem companhia, nesse caso, sem meta. O caminho da vida que perdeu a luz e o sabor. O evangelista diz que Jesus olha para as multidões que estão cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Perderam a meta, perderam a companhia e com isso, meus irmãos, também perderam o sabor e a luz da vida. Estão cansados e abatidos. O olhar do Senhor também se dirige a cada um de nós e faz a mesma coisa. Contempla, porque se aproxima da gente e ao mesmo tempo faz vir à tona, ilumina os cansaços e abatimentos que às vezes nós colocamos debaixo do tapete, que não queremos olhar com muita atenção. Mas Ele ilumina, faz vir à tona para enriquecer a nossa vida cansada e abatida e não para nos humilhar. Não poucas vezes fugimos desse encontro tão necessário conosco mesmos e principalmente com aquilo que na nossa vida não está muito bem. Na expressão do Evangelho, os cansaços e os abatimentos, as nossas tristezas, as coisas que não estão ainda completas, acabadas, curadas, as situações que nós não conseguimos iluminar, integrar, geralmente não temos o hábito de olhá-las de frente. Na luz do olhar do Senhor nós podemos fazer isso, podemos perder o medo de contemplarmos e até de aceitarmos, num primeiro momento, nossos cansaços, nossas tristezas, nossos abatimentos, nossos momentos de desesperança. E por que nós conseguimos fazer isso diante do olhar de Jesus? Porque Ele é a expressão plena do olhar amoroso de Deus. Vejam, lembremos as experiências que fazemos na oração, de quando o nosso coração consegue se abrir com liberdade e diz ao Senhor, partilha com Ele tudo aquilo que está experimentando. Tem liberdade, tem coragem para fazer isso, porque o olhar do Senhor não nos condena, o olhar do Senhor nos reanima, mas Ele só pode iluminar se antes tivermos condição de acolher aquilo que estamos vivendo e abrir a nossa vida. O olhar de amor e de bem, que como vimos afirmar São João da Cruz, ilumina e enriquece a nossa vida. Como nós precisamos então pedir ao Senhor a coragem e a humildade de nos perguntar como estamos caminhando. Veja, o olhar de Jesus revela que aquelas multidões não estavam caminhando bem, que o ritmo da vida delas não estava iluminado, que a cadência da vida e dos passos que eles estavam dando tinham perdido o sabor e a alegria. Vejam, a mesma coisa o Senhor faz conosco, pede que tenhamos a coragem de iluminar, de aceitar aquilo que precisa ser aceito e iluminado, e aí, pouco a pouco, nos abrirmos àquela riqueza que Ele vem nos conceder. O Senhor então pede a coragem de assumir como temos caminhado e nos convida a considerar a necessidade de conduzir os nossos passos para os seus caminhos. É como que, diante do olhar de Deus, somos convidados hoje a fazer um balanço. Como é que eu estou caminhando? Como é que estão essas coisas mal resolvidas? Como é que eu tenho enfrentado a minha tristeza, a minha desesperança, a minha impaciência? Tenho enfrentado dessa forma, com luz e sombras, mas parece que não tenho dado passos. Bom, no Evangelho, esse olhar de Jesus nos convida a mudar de rota. É como que se nos provocasse e dissesse para nós nas entrelinhas, experimenta mudar de rota, caminhar no meu segmento, colocar na sua vida os ritmos da minha palavra. Esse seria o primeiro movimento. O olhar de Cristo ilumina a nossa condição,
nos dá a coragem de aceitar o que precisa ser transformado e nos aponta o caminho novo do seu seguimento. Depois, o olhar de Cristo limpa e agracia, como diz João da Cruz, limpa e nos concede a graça. O olhar de Cristo limpa-nos, sobretudo, do desamor. Vejam, toda a pureza que nós encontramos no Evangelho não é aquela pureza obsessiva de nunca errar, não é a pureza obsessiva de aparentar ser justo e santo só para os outros. A pureza dos Evangelhos, a pureza que Jesus nos ensinou é aquela de amar com profundidade, com verdade, a Deus e aos irmãos. Puro é quem ama. E amando, vai aprendendo a confrontar-se com seus limites e vai melhorando. Mas a obsessão não é para aparentar ser justo diante dos outros. O caminho e o desejo é aquele de aprender a amar como Ele ama. Desse modo, o Senhor nos limpa, convidando-nos e mais ainda dando-nos a graça de amar com o seu coração. O Senhor limpa-nos antes de tudo do desamor. É isso que tem bloqueado a nossa vida. É isso que tem de qualquer modo nos feito perder a direção e o sabor do caminho, a nossa incapacidade de amar. E essa incapacidade de amar tantas vezes se expressa com indiferença e outras vezes se expressa com feridas. Quando não amamos de uma forma profunda e fecunda, quando não temos o amor dele dentro do nosso coração como o ritmo mais firme, nós ou expressamos esse amor ferido com indiferença, ou expressamos esse amor ferido, ferindo, machucando, e aí acabamos então nos transformando em um problema. O olhar de Cristo então nos limpa e agracia, nos ajudando a entender que o desamor precisa se transformar em amor. Agracia-nos então com um caminho. O caminho cristão, que é um caminho de configuração. O que é isso? É um caminho onde nós vamos aprendendo a ganhar a forma de Jesus. A palavra pode ser um pouco complicada, mas o conteúdo não. O cristão vai aprendendo a amar como Jesus ama, no concreto de cada dia. Estamos habituados a contemplar o Evangelho como o Evangelho do amor de Deus por nós e do nosso amor para com os outros. Mas tem um perigo. O perigo de ficarmos só na abstração, na teoria, nessa coisa bonita que não nos provoca. Começamos a nossa meditação com esse autor carmelita dizendo que o Evangelho tem olhos provocantes. Vejam, nós não podemos e não devemos tomar a palavra de Deus só como uma informação. Ela é, antes de tudo, uma provocação. O amor de Deus nos provoca a amar como Deus ama. Desse modo, nós vamos aprendendo a ter a nossa vida purificada e agraciada quando vamos colocando o jeito de amar de Jesus no dia a dia, no concreto de cada dia. Padre, como é que nós vamos nos abrindo a esse amor de Jesus, segundo o coração dele, naquilo que vivemos todos os dias, na relação com os meus pais, com os meus amigos, na relação na minha casa, na própria comunidade? Vejam, a palavra de Deus diária, a meditação diária da palavra fará com que o nosso coração aprenda o sentir interior de Jesus e as suas atitudes. Os santos, de uma forma muito simples, poderíamos até dizer infantil, mas não infantil no sentido de imaturo, mas dessa vitalidade que a criança tem, nos ensinam a sempre perguntar o que faria o Senhor nessa situação. Uma coisa simples, uma coisa infantil no sentido de que tem uma certa inocência, mas tão eficaz. Como posso amar do jeito que Jesus amou? Como posso caminhar para o perdão segundo o coração dele? Como posso caminhar para a fortaleza nesses tempos difíceis segundo o coração dele? Vejam, configurar, ganhar a forma, é exercitar de uma forma apaixonada os sentimentos do Senhor, as atitudes do Senhor, o pensar do Senhor no nosso dia a dia, nas coisas mais simples e concretas. É daí que começamos a nos tornar cristãos. A santidade, antes de alcançar o cume, antes de subir a montanha e alcançar o cume, é feita antes de tudo por
pequenos passos que damos na direção da meta. Ontem partilhávamos um pouco com os jovens e víamos conseguia perceber tão interessante como o Evangelho provocava a dar passos. E como a palavra de Deus pouco a pouco fazia-os experimentar que determinadas coisas já não eram mais condizentes com a proposta de vida e que eles mudavam. Mudavam porque não estava conforme aquilo que eles queriam viver. Era algo até um pouco enraizado, que trazia até um certo prazer, mas que não estavam conforme a meta e por isso não traziam verdadeira alegria. Coisas simples, concretas, que vão nos fazendo caminhar para a santidade. Antes de olharmos a largueza da vida dos santos, precisamos imitar os passos pequenos que todos eles deram para chegar na meta. E é isso que Jesus nos ensina. Esse processo de configuração, de ganhar a forma de Cristo, significa justamente isso, permitir que a nossa vida se assemelhe a dele nas coisas mais concretas, nas menores coisas de todos os dias. É aí que recebemos a graça. A grande graça que o Senhor quer nos dar e que nos transforma é essa graça diária de darmos passos na direção da nossa configuração a Jesus. A propósito, como anda o nosso assemelhar-se ao Senhor? Nós somos chamados de cristãos, e sendo cristãos, a nossa vocação é de sermos outros Cristos. Temos sido assim? A palavra de Deus que nós meditamos na Santa Missa, nas nossas casas, tem nos ajudado a ser mais semelhante a Ele, e nos assemelhamos ao Senhor nos seus sentimentos, nas suas atitudes e na sua forma de pensar. Temos então um bonito caminho para que o Senhor possa então nos limpar e nos agraciar, que é o caminho da santidade, que é o caminho do amor segundo o coração de Jesus. Isso pede de nós escolhas, e toda escolha comporta renúncia. Quando eu escolho configurar a minha vida ao Senhor, quando eu me deixo provocar por aquilo que eu leio, pelos olhos do Evangelho que estão voltados para mim, eu vou pouco a pouco fazendo as escolhas, não qualquer escolha, mas escolho Ele, escolho Sua palavra, o seu sentir interior, as suas atitudes, e essas escolhas trarão consigo a necessidade de renúncias. Para que eu possa escolher, eu preciso renunciar. Então essa atitude, esse exercício de configuração comporta escolhas novas e renúncias. Padre, quem regula as escolhas e as renúncias que eu devo fazer? O Espírito Santo, através da palavra. Quando meditamos a palavra, o Espírito nos dará esse entendimento do que eu preciso escolher, do novo que eu preciso escolher e daquilo que eu preciso renunciar. Das coisas pequenas até aquelas coisas grandes que estão ocupando lugar na nossa vida, que é um lugar de salvação. Vejam, quando determinadas escravidões ocupam a nossa vida, não há espaço para que a salvação comece a acontecer. E aí vamos ficando abatidos, cansados, tristes, fora de rota, porque aquele lugar é o lugar da salvação. Sem renunciar e sem escolher, esse lugar acaba não se transformando em acolhimento da palavra de Deus. Como nós precisamos então escolher, renunciar, num certo sentido também cortar. Sem cortes, sem poda, nós não crescemos. Nós sabemos de algumas árvores que só podem dar frutos se forem podadas naquilo que não está favorecendo o seu crescimento. E todo corte é um tanto quanto doloroso, mas é necessário. É em vista de algo mais largo e mais bonito. Os santos nos ensinam a ter essa determinação em, à luz da palavra, com o Espírito Santo, entender quais coisas precisam ser cortadas na nossa vida para que o novo aconteça. Se não cortarmos o velho, o novo não vai florescer nesse sentido que estamos falando. Acolher o seu olhar dirigido a nós. Jesus nos olha no Evangelho, nos olha na nossa oração pessoal, nos olha na celebração da Santa Missa. Como é que nós podemos acolher o seu olhar? Poderíamos dizer que acolher o olhar de Jesus dirigido a nós, o olhar que provoca a responder com gratidão ao seu amor, que é um amor cheio de misericórdia, um amor que nos é ofertado até o extremo, quando nós não merecíamos,
como vai dizer a carta de São Paulo aos Romanos dessa liturgia. A segunda leitura diz que por alguém bom, talvez a gente encontre alguém que queira morrer, mas por alguém ruim. E foi isso que Deus fez conosco. Nos ofereceu o seu Filho, nos deu o seu amor sem medida quando éramos ainda pecadores. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Acolher esse olhar de Jesus, que é esse olhar de amor compassivo, que foi oferecido até o extremo, com generosidade, significa abrir-se à aliança com Ele. É uma das categorias muito importantes das Escrituras, a aliança. É essa chave de leitura para toda a experiência da fé. Deus nos concede a sua graça e pede resposta. Porque a graça de Deus não é uma graça simplesmente de atender pedidos. Quando Deus nos concede a sua graça, Ele dá a si mesmo e espera que nós também nos demos a Ele. Então há essa relação de dar e de receber, de dar a si mesmo e ao mesmo tempo de acolher inteiramente o outro. Nós entramos nessa experiência do amor que transforma, do amor que compromete, quando nos abrimos à aliança com Deus. Aliança que agracia a vida com o novo de Deus em cada ocasião. Quanto mais amigos de Deus, mais somos agraciados. E a amizade com Deus não é de palavras, a amizade com Deus é de configuração. João vai dizer: quem ama, cumpre os mandamentos. É uma outra forma de dizer que o amor é feito de comunhão de vida. O Senhor assume o que eu sou e eu assumo aquilo que o Senhor é e propõe para a minha vida. O livro do Deuteronômio, nós vamos encontrar essa realidade de uma forma muito interessante e profunda. Vai dizer: se ouvirdes a minha voz, Deus diz ao seu povo, e guardares a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O Senhor diz então que se estivermos na amizade com Ele, se a provocação do seu olhar dirigido à nossa voz gerar uma resposta fecunda e retomarmos a aliança de amor com Ele, nossa vida será transformada. Nós passaremos a ser de Deus, e quando somos de Deus, Ele realiza a sua graça sem medidas. Ele compartilha aquilo de mais precioso que tem, que é a sua própria vida. E a vida de Deus em nós cura-nos o cansaço, liberta-nos da desorientação, faz a nossa vida fecunda em todo o tempo, particularmente nos tempos difíceis. Se andarmos com o Senhor andará conosco de uma forma ainda mais especial, porque terá acesso à nossa vida. O seu é o olhar que nos reconcilia e transforma. O amor de Deus nos reconcilia. A reconciliação, poderíamos usar essa imagem da recomposição dos pedaços. O amor ferido, o pecado, as fragilidades, as situações difíceis nos quebram. O amor de Deus é aquele que nos recompõe. E pessoa que é reconciliada se transforma em reconciliador. Como é importante para as nossas comunidades prestar atenção, todos nós juntos, se não estamos tão quebrados. E o grande sinal de que estamos quebrados e pouco reconciliados é a confusão. Quando somos sempre motivo de confusão, quando estamos sempre procurando alguma coisa para criticar, ou quando assumimos de uma forma muito fácil a crítica que os outros fazem a nós, mesmo que não estejam fazendo. Às vezes somos sensíveis demais, qualquer palavra nos fere, e outras vezes somos tão amargos que toda palavra que sai da nossa boca acaba ferindo. Claro que estou exagerando, não são todas as palavras, mas precisamos olhar, prestar mais atenção, se nós não nos ferimos com muita facilidade, ou se não ferimos com muita facilidade. Sinal que o nosso coração está quebrado, precisa do olhar amoroso de Deus que reconcilie, que recomponha. E esse olhar amoroso de Deus começa na oração e continua no exercício da vida, quando vamos pouco a pouco procurando nos assemelhar ao Senhor. O seu olhar nos reconcilia e transforma, a ponto de nos tornar também olhar de compaixão para o mundo. Vimos que o Evangelho termina com a missão. O Senhor olha o povo abatido, o povo triste, sem direção, e compartilha a sua missão. Interessante isso.
não só quer ir diretamente até o coração, até a vida daqueles que estão quebrados, mas nos convida a fazer a mesma experiência, acolher a reconciliação do Senhor e se transformar em sinal de reconciliação para aqueles que estão próximos de nós. Que o bom Deus nos dê uma semana cheia desses exercícios tão importantes de santidade, nos assemelharmos ao Senhor, no sentir interior, nas atitudes, na forma de pensar, na oração e naquele empenho de cada dia de sermos então conforme ao coração, aquilo que o Senhor deseja para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja